Polícia Federal, ela tem uma atribuição que é, por exemplo, essas grandes operações. Mas divulgou-se no país que essas grandes operações estavam sendo midiáticas, estavam sendo servindo de apresentações. Algumas pessoas, em alguns momentos, a Polícia Federal serviu, e isso a gente não nega, de forma bem isolada, de palanque político. O que você acha disso? Eu entendo que o salário que nós recebemos mensalmente, nós policiais federais, tem que ser justificados para a sociedade, que é a mantenedora da instituição, sociedade na qual eu também me incluo, porque eu também sou pagador de impostos, né? A sociedade que paga nosso salário merece, precisa ter de volta a prestação de contas. Então, como é que eu consigo prestar contas? No meu dia a dia, cumprindo minha missão aqui na Polícia Federal, assinando meus relatórios, fazendo o levantamento estatístico de tudo que eu fiz, mas também o povão que não tem acesso à grande mídia, ou melhor, não tem acesso aos sistemas, aos grandes arquivos do governo, que agora com a lei da transparência estão cada vez mais acessíveis ao povo, mas o cidadão comum não tem acesso a isso. E a instituição Polícia Federal já fez com mais frequência, hoje está mais comedida, no atual comando que nós temos, do Dr. Leandro Daello, ela tem não só o direito de fazer, mas o dever de mostrar à população o trabalho que ela tem feito. E também de dizer que determinado cidadão que está acima de qualquer suspeita, ele não é tão honesto quanto propaga. E aí, quando ele é alvo de uma operação, se isso vier à baila, isso é feito pela instituição Polícia Federal. Primeiro, para prestar contas do trabalho que ela fez. E depois, para dizer à sociedade também que aquele cidadão que vive propagando, ganhando voto, dinheiro e fama, com um discurso furado, vazio, que não é bem daquela forma que a coisa funciona. Na Polícia Federal, não sei se o senhor já estava aqui quando teve uma investigação na Assembleia Legislativa, de recursos da Assembleia, que a Polícia Federal teve que repassar isso para a Polícia Estadual. Isso foi uma frustração? O senhor já estava aqui? Eu já estava, eu tinha acabado de chegar aqui ao Estado, quando isso aconteceu. O que nós temos que ser, enquanto policiais, é conscientes do nosso papel. Se o trabalho estiver com a Polícia Federal para ela fazer, ela vai procurar fazer da melhor maneira possível. É natural que haja algum tipo de falha na investigação, porque nós somos seres humanos, mas falhas pontuais, que o grande propósito seja alcançado. Então, se essa investigação tivesse continuado conosco, naturalmente todo esforço seria feito para que ela chegasse a bom termo. A bom termo não significa condenar todo mundo, mas dizer o seguinte: o sujeito que está sendo acusado, ou melhor, que é objeto de investigação, ele realmente tem culpa? Seja ele um político, ou um servidor administrativo, a pessoa comum, tem culpa ou não tem? Todo esforço da polícia é feito para que nós consigamos reunir as provas para dizer se ele tem culpa ou se não tem. Agora, como houve a decisão do Tribunal de Justiça, primeiro a investigação que estava no TRF1, na Justiça Federal da Primeira Região Comum, ele foi bifurcado. Tinha um aspecto previdenciário, que continua com a Polícia Federal, e os outros aspectos, acabaram sendo carreados, sendo encaminhados para a Justiça Estadual, para o Tribunal de Justiça. E o tribunal decidiu que a atribuição não seria da Polícia Federal, mas da Polícia Civil. Então não compete ao superintendente da Polícia Federal ou à Polícia Federal dizer que se o tribunal errou, acertou. Nós não temos esse papel e nem queremos. Agora, se continuasse com a Polícia Federal, não vou dizer que todos aqueles que foram citados na investigação seriam responsabilizados. Mas posso garantir ao senhor, se algum daqueles, ou se todos, ou se uma parte daqueles tivesse culpa, essa culpa seria revelada pelo resultado da investigação da Polícia Federal.
Caso Fernando Lages, você me disse que não gosta de falar dele. É um caso encerrado pela Polícia Federal? Eu uso até aquele ditado, né? Prego batido com ponta virada. A Polícia Federal no Piauí, aliás, no Brasil, porque já foi comunicado no nosso comando, não tem 0,1% de dúvida a respeito do caso Fernando Lages. E o resultado já foi devidamente demonstrado e apresentado à nossa mídia e chegou à população. Agora, é natural que o cidadão, numa democracia, ele tenha a sua liberdade de pensamento. Então, cada um pensa o resultado que quer, que acha mais bonito, mais conveniente. Para nós, o que as pessoas pensam em relação a isso passa a ser indiferente. Não que nós sejamos irresponsáveis, mas indiferentes por quê? Porque nós temos a convicção da qualidade, em relação à qualidade do trabalho que foi produzido. O Ministério Público Federal já foi informado, aliás, acompanhou de perto, pelo fato do evento ter acontecido na obra daquela instituição, acompanhou desde o início o andamento das investigações, prestamos contas ao Ministério Público Estadual, prestamos contas à Justiça Estadual, prestamos contas à sociedade quando da apresentação do resultado, de forma que não há hoje nenhum tipo de débito legal ou moral da instituição Polícia Federal em relação a esse caso. Evidentemente que nos solidarizamos com todo mundo que sofreu, porque é indiscutivelmente um fato gravíssimo, uma jovem na flor da idade, o sofrimento da família, tudo isso é incalculável e merece, demanda de nós, obriga de todos nós, cidadãos comuns ou instituições públicas, uma solidariedade. Infelizmente não dá para voltar no tempo e resgatar o chamado status quo ante, mas a gente apresenta essa solidariedade, mas apresenta a prestação de contas e está aqui à disposição de qualquer pessoa comum que venha de forma honesta, né, apresentar uma dúvida e quer tirar essa dúvida. Eu faço pessoalmente, ou a equipe que trabalhou no caso faz pessoalmente, de mostrar por que a polícia chegou àquela conclusão. Nós temos como fazer isso de forma inquestionável. Como é ter integrantes da sua instituição envolvidos em brigas de rua, como recentemente nós tivemos aí delegados envolvidos em brigas banais, em brigas de rua. Nós somos, além de policiais federais, nós somos seres humanos. Então eu não tenho como impedir, por exemplo, que o colega saia, que vá a um restaurante sozinho ou com sua família, que pegue seu carro, que dirija na rua. Então vamos supor, uma infração de trânsito, um avanço de sinal. A penalidade, a multa a que se submete o Silas Freire é a mesma a que se submete o Nivaldo Farias. Claro. O senhor é um motorista e eu sou um cidadão, um motorista também. Então eu não vejo essa diferença, né, de dizer, porque eu não sei, no caso específico eu não sei o que houve e eu não posso pré-julgar. Assim como um cidadão comum tem o direito de, acontecendo um fato com ele ter como se defender e deixar que a justiça se manifeste, o policial federal também, ele é cidadão comum. Então a briga, se houve essa briga, de que forma houve, é uma briga que houve envolvendo cidadãos. Não houve a Polícia Federal ferindo alguém, ou a Polícia Federal brigando com alguém. É um cidadão que tem, se a casa de um policial federal for invadida, por exemplo, ele tem todo o direito de rechaçar essa agressão, usando os meios necessários, né? Se ele estiver na rua, alguém vier bater nele, ele tem todo o direito de se defender. Eu não estou falando sobre o caso, porque eu não conheço o caso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o policial federal é um cidadão de bem, é um cidadão, normalmente cidadão de bem, mas é um ser humano em cujas veias corre sangue. É um cidadão que sente dor também, que se sente atingido na sua moral e no seu corpo, no seu organismo físico. Então eu não vejo, aliás, não sei nem por que se dá tanta importância a uma notícia desse tipo, porque ela tem importância técnica para o juiz julgar, para a polícia investigar, tem. Então que se investigue e que se julgue. Mas você fazer cavalo de batalha ou passar a publicar como sendo a única notícia do mundo, né, semelhante à renúncia do Papa ou à morte do presidente Kennedy nos Estados Unidos, isso eu acho um pouco exagerado.
e não defendo a conduta, não sei nem em que termo se deu, porque não compete à Polícia Federal investigar. Os colegas que estariam envolvidos não deram carteirada, não disseram que não estavam armados, não usaram a arma da polícia, não disseram que eram policiais. Então são fatos que podem acontecer. E eu até garanto, se alguém vier me agredir, eu não vou deixar não. Não deixo fácil não. Né? Se alguém for agredir um parente meu, eu não vou deixar fácil. Né? E eu não oriento os colegas aqui a serem assim tão bonzinhos, né, tão santos a ponto de sofrerem agressões físicas, morais, etc., sem ter o direito de rechaçar, de usar os meios necessários, não estou falando do caso, mas de uma forma geral, para rechaçar aquela agressão. Porque ele é cidadão, ele, como qualquer outro, é cidadão. Se eu sofrer infração de trânsito, a minha multa de trânsito não é maior do que a sua pelo fato de eu ser policial. Agora, a nossa responsabilidade, o cuidado que o policial tem que ter no trato, na rua e tal, ele tem orientação específica para ter um pouco mais de cuidado. Mas nem sempre é o suficiente para evitar que ele se envolva em algum incidente. De nossa parte, eu posso falar especialmente dos dois colegas cujos nomes surgiram nesse evento aí, são colegas, um que é o substituto do superintendente, da minha inteira confiança, um policial exemplar do ponto de vista técnico e moral. Inclusive, eu o conheço desde que cheguei aqui, porque ele não veio comigo há 1 ano e 8 meses. E eu posso dizer que é meu amigo, mas não é qualquer um que consegue ser meu amigo. Ele é meu amigo não é porque é bonito, porque é rico, porque é policial federal. Porque é uma pessoa de bem, uma pessoa cujo caráter merece os meus aplausos. E isso não é diferente em relação ao outro, mas esse colega que é o substituto é mais próximo a mim. Então eu não tenho nenhum tipo de problema em falar desse tema. Agora eu não posso adentrar o caso, porque o caso é da responsabilidade da polícia comum, em princípio, e da justiça que vai se manifestar quando ela tiver chance. Piauí, superintendente, vai ficar aqui? Gostou daqui? O estado do Piauí e sua população constituem um ambiente ideal para a pessoa viver. Nós temos um povo hospitaleiro, tirando o calor, que é muito grande aqui em Teresina, a escassez de chuva e tudo mais, o resto, a população é maravilhosa, é hospitaleira, você consegue fazer amigos, você consegue viver, o custo de vida não é alto. Nós temos uma cidade boa, tem seus problemas, mas é uma capital muito boa, não deve nada às outras capitais do Brasil, de forma que, se depender da minha vontade, eu fico aqui mais 5 anos. Agora, eu dependo muito, eu sou um soldado, né? Dependo muito do que o nosso diretor-geral entende que eu deva fazer. Se ele acha que eu tenho que sair daqui para uma outra superintendência, se ele acha que eu não estou trabalhando bem e que tem que colocar alguém no meu lugar, e eu volto para fazer minhas investigações, tocar meus inquéritos, eu procuro transformar tudo que eu faço na vida em razão para eu ser feliz como cidadão e como servidor público. Eu amo o fato de ser policial federal, amo a minha família, amo o lugar em que moro, me dou muito bem com vizinhos, com os colegas de trabalho e tudo mais, de forma que no estado do Piauí eu estou absolutamente à vontade para ficar o tempo que o meu diretor-geral entender conveniente, que o ministro também entender conveniente, e sempre procurando fazer o melhor, em que pese errar, falhar na minha atuação. Porque, de novo, não se retira do policial, do superintendente da Polícia Federal, o caráter de humanidade que a gente tem, o fato de ser humano, de ser falível, né? Agora, todo esforço é feito para que nós falhemos cada vez menos e possamos fazer o nosso trabalho bem feito e prestar contas à sociedade que, como eu falei anteriormente, é mantenedora de todo o nosso trabalho.